Qual a sua visão de mundo? Faça essa pergunta para você antes de assistir esse vídeo, para ter um clareamento de qual é a sua ideia atual e absorver o conteúdo de maneira melhor e poder fazer esse joguinho entre o que você acredita hoje e o que você pode agregar nisso para clarear as suas ideias e a sua visão de mundo. Hoje, a gente vai estar falando sobre a perspectiva da paz. E eu te pergunto qual é a sua visão de mundo, porque você precisa saber. Você acha que o mundo é cruel ou que o mundo é bom? Você se sente seguro no mundo? Você gosta de viver aqui? Ou você não se sente seguro, você se sente desconfortável frequentemente? Faça essa pergunta. Eu vou começar falando sobre o mundo real e o mundo ideal. E primeiramente, eu quero falar sobre o eu ideal e o eu real. Hoje, eu tenho e você tem ideais que você gostaria de atingir, mas não necessariamente esses ideais são a realidade. E a gente corre um erro seríssimo em esconder essa realidade. Então pense, quais áreas da sua vida hoje você tem escondido a realidade e aceitado um idealismo falso? Seja na paciência, eu sou paciente com os meus filhos, mas na prática eu não sou. Mas eu acredito que eu acredito que eu sou, e aí eu colho dos frutos que eu estou plantando. Se eu não estou plantando sementes para eu ficar em paz, eu não vou ter paz, eu não vou ter paciência. Vamos pensar em outra forma. No trabalho, você dá muita atenção para o trabalho, ou você está indo atrás de dinheiro, e você sabe que você está indo atrás do dinheiro, só que aí você está colocando ele como um mestre na sua vida. E você sabe que ele é um ídolo na sua vida. Não negligencie ídolos, reconheça-os, que é melhor, entregue-os para Cristo, para que Cristo seja seu único ídolo. Mas você sabe que o dinheiro é um ídolo na sua vida. E você mente para si mesmo, falando, não, eu estou trabalhando para isso, para aquilo. Você já tem tudo que você precisa. E você quer mais, quer mais, quer mais. E não é nem para fazer um projeto social, é porque você quer. Porque você está acumulando, é porque você quer uma casa melhor, você quer um carro melhor, você quer um celular melhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso nunca vai cessar. O ser humano é profissional em criar mais e melhor. Então pense sobre isso. E a segunda parte é que eu gostaria de falar sobre aquele livro ali, ó. Opa, tá espelhado? Tiago Brunet, especialista em pessoas. E ele fala sobre o mundo ideal e o mundo real. Só que de uma maneira com as pessoas, de uma maneira grupal. No mundo ideal não ia ter conflitos. Pelo menos não tão frequentemente, né? Os conflitos seriam sempre positivos. Mas se a gente pensar no mundo ideal, as pessoas se compreenderiam, teriam empatia, as pessoas se amariam e não sairiam agindo pelas emoções, não deixariam as emoções agir por elas, falando melhor. Então, o mundo ideal e o mundo real, existe um grande espaço entre eles. A gente não pode deixar com que o mundo real, o mundo que está ao teu redor, o mundo atual em que a gente vive, nos contamine. Porque ele contamina muito, gente. O impacto do ambiente é inevitável. Se você está ao redor de pessoas que têm hábitos bons, aquilo ali vai te puxar para ter hábitos bons. É como se tivesse no nosso DNA essa coisa. A gente tem essa coisa de grupo e a gente precisa estar alinhado com o nosso grupo. Agora, se você ou se isola ou está com pessoas que não vão te agregar de maneira positiva em questão de hábitos, em questão de exemplos, só vão te dar exemplos negativos, você vai acabar seguindo isso. Um exemplo na Bíblia, os israelitas, quando eles estavam com Moisés, Moisés abriu os mares, Deus abriu os mares por meio de Moisés para os israelitas passar. Eles viram com os olhos a salvação que eles tiveram, a libertação que eles tiveram. E ao subir no Monte Sinai, eu acredito que foi o Monte Sinai, Moisés subiu e ficou lá por certo tempo. E ao descer, ele percebeu que os israelitas que deveriam estar cuidando daquela fé e proclamando e tudo mais, nossa, olha esse Deus bom, já não estavam mais assim. Porque o impacto que era feito neles era de Moisés. Quando Moisés subiu para pegar os 10 mandamentos, ao voltar, eles já estavam louvando um bezerro de ouro que eles fizeram. Por quê? Porque o impacto agora do ambiente não tinha mais Moisés. E era de pessoas com pouca fé, que duvidavam. Ah, Moisés subiu, ele não vai voltar tão cedo. Então vamos fazer um bezerro de ouro aqui para a gente ter um Deus, né? Já que esse Deus já abandonou a gente, sendo que Deus foi fiel
E quando era parte dos israelitas serem fiel a ele, eles não foram. Então o ambiente impacta muito, gente. E é por isso que é tão importante para a igreja. Não tem como você falar, eu escuto muitas pessoas falarem, né, a igreja está em mim. Não, a igreja está em nós. As pessoas que fazem a igreja. Mas não adianta você se privar do único ambiente e o ambiente mais propício a te fazer bem sobre a sua fé, sobre seus hábitos, sobre sua maneira de pensar e limpar a sua alma. A igreja é um ambiente mais propício, entenda, propício, é o mais provável de você encontrar pessoas que vão querer o seu bem e que vão também fazer bem para você e te ajudar. Então não se prive de ir ao culto, não se prive de ir à igreja. Conheça pessoas, ame e seja amado. A gente está aqui principalmente para isso. O amor, quando a gente chega no final da nossa vida, eu nunca cheguei, mas lendo relatos e lendo de pessoas que já chegaram, a gente percebe que elas não querem ver os cargos, ver as aquisições, elas não querem nada. Quando elas sabem que elas estão prestes a morrer, a única coisa que elas querem é estar perto daqueles que elas amam. Não tem, gente. Eclesiastes 3:11. Vou pegar minha Bíblia aqui, ó, pra gente ler junto, se você quiser, abra sua Bíblia também. Eclesiastes 3:11. É uma passagem sobre tempo, uma passagem bem famosa. Vamos junto, Eclesiastes. Vai abrindo sua Bíblia aí também, hein? Vai abrindo sua Bíblia, que eu sei que você tem até no celular aí, pode ser também. Não sei se você está assistindo no computador, né? Tô esperando você abrir sua Bíblia. Abre, porque quando a gente lê e escuta, a gente absorve melhor. Vai buscar a Bíblia, não tem problema, eu espero. Boa. Fechou. Então vamos lá. A gente vai direto pro versículo 11. Depois você lê esse capítulo inteiro sozinho, tá? Porque aqui ele vai falar sobre o tempo e ele vai fazer várias contradições. Tudo há tempo neste mundo, né? Cada coisa com a sua ocasião. Nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. E assim ele vai indo. E dá uma reflexão muito boa. Mas agora a gente vai lá pro versículo 11. Estejam comigo. Se faz frio, dois... Opa, tô no errado, peraí. Versículo 11, aqui. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Em outra versão, ele vai dizer assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A palavra anseio, gente, ela significa um desejo veemente, um desejo forte, um desejo ardente, vigoroso. E a gente tem esse desejo ardente pela eternidade. Isso está dentro do coração do homem. Essa busca pelo Criador em um mundo sem respostas. O homem, ele vai sempre buscar o Criador, sempre buscar algo maior. Então você percebe que mesmo quando os israelitas já pensavam que Deus tinha abandonado eles porque Moisés não voltou, eles continuaram buscando um algo maior, porque o homem, ele tem essa busca pela eternidade. Só que essa busca pela eternidade pode ser confundida. Quando não há fé, essa busca pela eternidade vira uma ilusão de como se a eternidade fosse vivida nessa vida terrena. E aí você começa a viver como se você fosse viver para sempre. E você passa a ser movido por coisas como dinheiro, por exemplo, né? Eu só vou ler aqui uma frase que ficou muito boa. Fomos feitos para a eternidade. Nós fomos feitos para a eternidade. A vida na Terra é curta demais para você se apegar a ela. E não seja movido, voltando, pelo dinheiro. Gente, se você tem uma oportunidade de emprego, onde você vai ganhar mais dinheiro, não seja movido somente pelo dinheiro, porque isso pode sim te prejudicar no futuro. Pode e vai. Não seja movido pelo poder que você pode ter se você ter aquele cargo. Gente, não deixe. Poder e vaidade andam juntinhos. Vaidade é mostrar para os outros o que você tem ou o que você é. Querer
ser só para mostrar que você é. Isso é vaidade. Não faz sentido nenhum, mas infelizmente todos nós fazemos em certa parte. Então não seja movido pelo poder, muito menos por cargos que entra junto. Não seja movido pelo cargo que você pode ter. Não, eu vou fazer isso. Eu vou falhar com os meus princípios só para ter esse cargo. Gente, isso custa muito caro. Não vale a pena trocar a sua alma nem vendê-la. Mantenha a sua fé e os seus princípios em primeiro lugar. Pela beleza humana. Que assunto tão delicado que a gente está montando um vídeo somente sobre isso, onde a gente vai fazer entrevistas com pessoas, perguntar o que eles pensam, né, sobre a aparência em relacionamentos, sobre a beleza humana. E não só em relacionamentos, em você focar em uma pessoa que é atraente e começar a sair com ela e a se apaixonar pela aparência dela, pelo jeito que ela se aparenta, né, pela beleza que ela tem, e depois se traumatizar porque a beleza dela vai sumindo a cada ano que passa. A cada ano que passa. Você escolher uma pessoa pela aparência e depois aprender a viver com a personalidade, com a falta de princípios, com a falta de educação, com a rebaixada que ela dá para você, né, com te rebaixando toda hora, ou exigindo você buscar uma aprovação dela, controlando, né, ou dele. Ou você escolhe alguém pelos princípios que ele tem, pela personalidade, pela pessoa que essa pessoa é. E aí, gente, acredita, a ciência prova que quando você vê qualidades em uma pessoa, ela se torna muito mais atraente também. E aí você vai se apaixonando por aquilo, né? O amor, ele não é atraente de aparência. Ele é muito mais o amor romântico, né? Ele é muito mais amoroso do que isso. E também pela beleza do eu, pela vaidade. Gente do céu, quantas gentes e às vezes a beleza ela se torna um ídolo na vida da pessoa. De você estar com esse ídolo, você não consegue sair de casa se você não está muito arrumado, né? Você sempre tem isso, é vaidade também, buscar. E eu, por muito tempo, eu tinha esse ídolo. E eu mostrava para as pessoas, e aí era academia, e aí tudo que eu fazia era para ter um status, né? Um corpo, uma aparência, e postava, tirava 25 fotos, escolhia a melhor para postar, porque a beleza ela se torna um ídolo na vida da pessoa, né? Mas quando você se sente completo, nada para. Expectativa de oportunidades. Gente, eu vi um vídeo esses dias e esse vídeo, o cara ele falava assim, ele tava com 2 livros e falava, quem quer? E aí muita gente levantou a mão e tal, mas ninguém chegou, né? E aí ele começou a falar, é muito interessante como vocês agem como se eu tivesse o poder de escolher para quem que eu vou dar o livro. E aí as pessoas, duas levantaram e foram até lá e fizeram assim, estenderam a mão para ele, pedindo para ele entregar o livro. E ele fala de novo, e é muito engraçado como vocês ainda estão pedindo pela minha autorização se eu já falei, quem quer? Venha buscar. Isso é uma analogia, muito relacionado com o que a gente aprende na escola também, de sempre levantar a mão. Respeito, isso é respeito. Mas ele fez essa analogia com a expectativa de uma oportunidade. Muitas vezes você quer ser ouvido, você quer que as pessoas vejam o quão brilhante que você é, você quer que elas te escolham e te colocam no cargo acima, sem perceber que isso é sua responsabilidade. Não fique na expectativa de ter uma oportunidade. Vai pegar a oportunidade. Haja, liga a câmera, fala, bota para fora, impacta as pessoas ao seu redor. Existe sim oportunidades. Esteja pronto para quando elas chegarem. Mas se não chegar, que não seja isso que te impeça de atingir o que Deus tem na sua vida, que Deus planejou para sua vida. Haja. Não fique na expectativa que alguém vai te pegar pela mão e te levar até lá. Haja. E o último tópico. Não seja movido por pessoas. E aqui a gente entra de novo no livro Especialista em Pessoas de Thiago Brunet. E ele cita uma frase que me impactou muito semana passada quando eu li esse capítulo. A solução está sempre em você e não nos outros. Olha só, vem comigo. A inveja, isso já é eu falando, né? A inveja contra você, a falsidade,
o preconceito vão sempre existir. Todas essas qualidades negativas, todas essas coisas negativas vão sempre estar presentes no mundo real em que a gente vive. Mas essas pessoas só têm essas características porque você atribuiu essas características para ela. As pessoas são invejosas porque você disse que ela é invejosa. Então você olha para aquela pessoa, não, mas ela é muito falsa. Ela só é falsa porque você atribuiu essa característica a ela. Às vezes, outra pessoa que tem o mesmo relacionamento que você tem com ela não atribuiu essa característica para ela e não se corrompe por dentro por causa do que a outra pessoa é. Para um pouco de olhar para os lados e foca em você, porque como a gente já viu no começo do vídeo, sempre tem mais para melhorar. Vai ser feliz, cara. Vai ser feliz. A gente tem essa coisa de olhar para os outros e criar um estereótipo ou uma primeira impressão. Ah, não, essa pessoa é falsa. Né? Primeiro que pessoas mudam a todo momento. A gente é emocional e a gente age pelas emoções muitas vezes, né? A gente tem que trabalhar isso, ser inteligente emocionalmente. Mas se você pegou um dia que a pessoa acabou de acontecer uma coisa, ela já tá com os hormônios ali que fazem ela se sentir mal, você vai, pum, aí ela fala mais alto. E aí você já fala, não, ela é brava. A gente tá sempre julgando os outros. Sempre julgando os outros. Isso também acontece com a gente. As pessoas estão sempre julgando a gente. E acreditem, as pessoas te tratam diferente, te olham diferente, elas te rebaixam sem perceber, inconscientemente, por causa das características que elas atribuíram a você, por causa das coisas que elas pensam que você é. E aqui você tem que tomar muito cuidado, porque se você não souber quem você é, você vai se tornar o que as outras pessoas dizem e pensam sobre você. Tenha uma identidade firme em Jesus. Uma identidade firme que você encontra aqui. Uma identidade firme que você encontra na palavra. Aqui está a sua identidade. E se alimente dela, se alimente. E é isso que vai te fazer chegar cada vez mais perto, que é inatingível, mas do que Jesus foi, né? A gente tem que olhar para ele e ter essa admiração e querer se inspirar, essa inspiração, né? Em amor e em tudo. Então, tenha a sua identidade firme em Cristo e faça uma análise, não um julgamento, mas uma análise das manifestações das pessoas ao seu redor com amor e empatia. Se você olha para elas com amor e com empatia, você não escolhe ver que ela está alterada. Você escolhe ver o que aconteceu antes dela estar alterada. O carro que ela bateu hoje de manhã vindo para o trabalho. Gente, a gente é uma carga de estresse. Às vezes a pessoa ela tá com a carga toda cheia de estresse e ela não tem aonde buscar ajuda. A gente tem que compreender isso. Tem gente, que não tem Jesus, mas Jesus te ajuda com esse estresse. E é por isso que sem ele, você não consegue. Sem ele, você não consegue. As suas emoções vão te levar para um lado para o outro, igual as ondas que vão e voltam do oceano. Saber amar é a maior qualidade que um ser humano pode ter. Vou repetir. Saber amar é a maior e melhor qualidade que um ser humano pode ter. Aprenda a amar como você foi amado e deseja ser amado pelas pessoas. Se todo mundo amasse como Jesus, a gente estaria no mundo ideal. Mas a gente não sabe amar ainda. E talvez a gente esteja aqui para aprender. Então, ame mais. E vá atrás de entender como que eu posso amar mais. Como que eu posso mostrar que eu me importo com as outras pessoas. Como que eu posso, às vezes, colocar as pessoas superiores a mim, porque talvez eu não queira tanto isso, sabe? Às vezes tem um cargo, eu posso ir e pegar esse cargo, mas eu sei que tem uma pessoa exatamente como eu que quer muito isso. Às vezes abra mão, não precisa conflitar. Às vezes, muitas vezes você tem que batalhar pelo seu. Então eu finalizo com 2 versículos, o versículo 12 e 13, que é em diante em Eclesiastes 3. E ele vai dizer assim: Então entendi que nessa vida, tudo o que a pessoa pode fazer
é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem daquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Tudo que você pode procurar é ser feliz. Eu tenho uma visão que tem falado comigo hoje sobre o sistema. A gente vive num sistema, gente. Deus, ele nos deu tudo. Quando a gente nasceu, tinha tudo. Quando, na origem, o nascimento do ser humano, eu me refiro, tinha tudo. Era tudo de todos, né? Mas porque a gente não sabe amar, a gente acabou chegando onde a gente está hoje, né? Mas imagina, algum momento, digamos um terreno. Imagina um terreno. Hoje você tem que trabalhar a sua vida toda para comprar um terreno. Sua vida toda não, você trabalha por 5 anos, por exemplo, sem gastar nada, né? O que acaba sendo muito mais. Digamos que ali uns 30 anos, se você parcelar, para comprar um terreno, não é nem a casa, depende do que você trabalha, eu estou falando de maneira média e geral. Para comprar um terreno. E esse terreno, em algum momento, alguém olhou para ele e falou: Isso é meu. E começou a vender. E hoje, você trabalha a sua vida toda para recuperar o que já era seu, para comprar o que já era seu por herança de Deus, que ele que fez isso tudo para nós. Para pensar sobre isso, é muito, muito, muito doido. É complicado, sabe, gente? E o problema é que esse sistema sempre cria mais e sempre cria melhor. Então não escolha viver pelo sistema, não escolha viver apegado a isso. E quando se vende dinheiro, essas coisas, é muito tentador e muito difícil. Por isso que ele fala que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque de fato é um mundo ilusório de coisas que você não precisa. Sempre vai ter um carro melhor no novo ano, um celular melhor no próximo ano. Vai criar-se uma casa diferente, com um modelo diferente, e você vai ter que comprar. O ser humano, ele está sempre criando, porque ele é feito à imagem e semelhança do Criador. E um Criador cria. Então o ser humano está sempre criando, sempre criando, sempre criando. E aí, quanto ele mais cria, mais a gente tem opção para consumir, para consumir, para consumir. E isso confunde a gente. Confunde. A gente começa a ver as coisas que a gente quer como se a gente precisasse. E a maioria das coisas hoje que você pensa que você precisa, você só quer. A gente pode falar também de intenção. Uma casa. Não tem por que você ter uma casa de 10 quartos se mora você e sua esposa nessa casa, né? Isso é um desperdício, de fato, né? Eu estava conversando sobre isso com a minha mãe outro dia. É, é muito complicado, sabe? As pessoas, elas são egoístas, de fato. E, além de serem egoístas, quando elas conflitam entre si, elas tentam fugir do conflito. Elas tentam fugir dos problemas. Elas tentam evitar uma pessoa e não conciliar com ela, sabe? Não achar um meio de conviver. É muito mais fácil fechar a porta, mas isso não é amor. Se você parar pra pensar, principalmente quando é o seu pai, sua mãe ou o seu filho que você deveria honrar como parente. Tem exceções, cada caso é um caso, tá? Eu só queria que você tivesse isso em mente, que o ser humano ele vai sempre estar criando mais. E no final das contas, a gente tem as melhores vistas do mundo. O ser humano criou a viagem. Viagem, nossa, quando uma pessoa está prosperando, o que ela faz? Carro, casa, investimento, viagem. Viagem é uma criação do homem. Olha só, talvez não era nem para você saber que existe algo muito, muito longe, né? Que a gente tem essa curiosidade. Mas imagina a paz que seria se você não tivesse o conhecimento de que existe um mundo todo aí, por aí, ao redor. E aí você ia conseguir focar intensamente no presente aqui, no presente que Deus te deu. Por isso que é presente, que está ao teu redor, nas árvores, você conhecer a sua cidade, de ponta a ponta. E aí você fala, mas a enjoar, você pode abranger um pouco mais também, né? A gente está sempre ali ao redor. Mas não vai enjoar para sempre, não é enjoar para sempre. Sempre vai ter algo novo. A gente não consegue buscar tudo de perto da nossa cidade, da nossa vida curtinha de 80 anos. É muito pouco, principalmente com a nossa rotina.
E aí as viagens foram criadas. Hoje você consegue sair do Brasil, por exemplo, e estar nos Estados Unidos daqui a 10 horas. Isso por causa da criação do avião. Mas se não existe um avião, isso não seria uma opção. E iria de barco, mas é uma criação do barco. Se não existe o barco, isso não seria uma opção. Viajar não seria uma opção. Entende? Não ser a pé. E aí você ia se limitar ao que está ao seu redor. Mas a gente cria. E aí agora você precisa. Não, é o jeito que eu tenho de paz e tudo mais. Eu não estou julgando, eu adoro viajar, gente. Mas para pensar, eu só estou trazendo uma reflexão. Para pensar. Se você não soubesse que as criações do homem existiam, você não ia precisar delas. Você ia procurar felicidade nas coisas que estão ao seu redor. E às vezes tem muita coisa ao seu redor. Às vezes tem muita pessoa precisando de ajuda ao seu redor. Você não precisa ir para a África ou ir para a República Dominicana. Às vezes eu acho que a gente se mete muito nas obras de Deus. E isso não tem nenhuma base, né? Bíblica, principalmente, pelo menos eu ainda não consegui encontrar. Mas Deus toma conta da sua criação. Deus não depende da gente para tomar conta da sua criação. Mas como a gente se impacta, óbvio, Deus ele é profissional em fazer novos caminhos. Talvez Deus tinha um caminho para tomar conta, para ensinar alguma coisa, e a gente acabou indo para esse caminho onde a gente hoje pode fazer um impacto do outro lado do mundo se a gente quiser com uma Pix, faz um impacto do outro lado do mundo. Deus provavelmente conseguiu, eu consigo fazer um impacto dessa forma também, né? Ele vê o que a gente faz, ou ele joga a gente de volta pro caminho, ou ele cria um caminho novo. Também vai dar super bom, super certo, né? Então tá, gente, eu gostaria de orar por nós. Acho que ficou um vídeo um tanto quanto longo. Quanto que ficou, será? 17, 11, 30 minutinhos, como os vídeos de conversação que a gente normalmente faz. Se você ficou até aqui, como sempre, manda um estou até agora pra gente, pra eu saber que você está até agora, que você se impactou, que manda dúvida, manda um oi, vamos conversar, vamos se conhecer, vamos se amar, que esse mundo precisa muito de amor. Pedir para que você feche seus olhos para eu te abençoar. Querido Pai, abençoe-nos, Pai, abençoe essa pessoa que está do outro lado dessa tela, buscando por conhecimento, buscando por sabedoria e buscando a Ti, Senhor. Isso é o mais importante. Nos ajude, Pai, a não criar ídolos, a não viver para ídolos, a entender que a gente já tem tudo que a gente precisa, Pai. Que o Senhor criou um mundo perfeito, onde não é necessário tanto esforço para receber o que a gente precisa para viver. Onde os relacionamentos são o que realmente importa. Pai, nos ajuda a entender que a gente não leva nada dessa terra para o céu. A única coisa que a gente consegue levar com a gente para o céu são pessoas. Então nos ajude a investir nelas, a entender elas, ter empatia, a ter bons relacionamentos, a não fugir dos problemas, Pai. Nos ajude, Pai, a amar como você nos amou. Esteja conosco durante essa semana. Nos ajude a ingressar em comunidades sobre Ti, que falam sobre Ti, Pai. Revele a essa pessoa que está do outro lado quem Tu és através das comunidades. Hoje, Pai, eu digo que alguém chegará nela. De alguma forma, uma oportunidade dela entrar em uma comunidade tua vai aparecer, Pai. Então, faça com que ela esteja atenta e com os olhos abertos para aceitar essa oportunidade, viver em comunhão de uma maneira, Pai, que traz paz, que traz harmonia e que o Senhor nos designou para viver, Pai. Não deixe com que nada nesse mundo nos distraia. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a realizar as suas obras. Amém. Obrigado por assistir até agora. Jesus te ama.